Fala, galerinha, tranquilo? Pessoal, vamos resolver aí questões da banca Sebrasp sobre o tema mineração de dados ou famoso aí data mining. Vamos lá? Questãozinha CESP Sebrasp 2020 do Ministério da Economia. Pergunta: o objetivo das técnicas de pré-processamento de dados é preparar os dados brutos para serem analisados sem erros de incompletudes, inconsistências e ruídos. O que é que vocês acham aí dessa questão? Tá certa ou está errada? Quais que são os objetivos das técnicas de pré-processamento? Ou esses objetivos incluem realmente o que está dito aí? Pessoal, as técnicas de pré-processamento de dados, no contexto de mineração, no contexto de data mining, são justamente as técnicas, as ferramentas, os processos que são utilizados para preparar os dados para que eles sejam analisados posteriormente pelas ferramentas, pelo processo de mineração de dados. Porque a gente tem um conjunto de dados brutos que são buscados em diversas fontes, e esses dados precisam passar por um processo de limpeza, um processo de transformação, um processo de verificação se não houve nenhuma perda, se esses dados não possuem nenhum ruído. Então, todo esse processo ele ocorre antes da mineração de fato, na mineração de dados de fato. Esses dados vêm de múltiplas fontes, vêm de fontes heterogêneas, e essas fontes variam na qualidade dos dados. Podemos ter dados inconsistentes, dados faltantes. Então a gente precisa fazer alguns processos, aplicar algumas técnicas capazes de melhorar a qualidade desses dados para serem analisados posteriormente pelas ferramentas ou pelo processo de data mining ou mineração de dados. Então, as técnicas de pré-processamento, ou também chamadas de preparação de dados, são justamente essas técnicas que vão tomar os dados brutos, que vão pegar os dados brutos e vão fazer uma correção, uma limpeza, uma transformação, um enriquecimento desses dados para livrar-os das incompletudes, das inconsistências, dos ruídos, para melhorar a qualidade desses dados, para aumentar a qualidade desses dados. Então essa questão está correta. CESP Sebrasp 2020, Ministério da Economia. A análise de regressão em mineração de dados tem como objetivos a sumariação, a predição, o controle e a estimação. Olha que questão interessante, ao mesmo tempo aí capciosa. Tá certa ou tá errada essa questão, pessoal? Que trata aí sobre a análise de regressão. Pessoal, essa questãozinha, ela está correta. Aí vamos entender o contexto da análise de regressão. Segundo o Turban, que é um dos principais autores aí de BI, a gente pode ter a classificação das tarefas ou técnicas de mineração em 3 grandes grupos. A gente teria a predição, a gente teria a associação e a gente teria a clusterização ou agrupamento. Clusterização, clusterização. Certo? Dentro da predição, o Turban fala que a gente pode ter duas tarefas, né? Duas formas de executar a predição. Seria a classificação e a regressão. Qual que é a conceituação fundamental da predição? A gente vai fazer uma análise para tentar prever, para tentar predizer um comportamento futuro dos dados com base naqueles dados que a gente possui, com base em acontecimentos passados. Então, a gente vai realizar uma previsão. E essa previsão ela pode ocorrer com base na classificação ou na regressão. Em resumo, a classificação vai fazer o quê, pessoal? Vai tomar
um conjunto de classes ou categorias pré-definidas, e aí a gente chama a classificação de indução supervisionada ou aprendizagem supervisionada. Por quê? Porque a gente tem que definir antes, tem que ter uma supervisão de um analista. O analista tem que definir quais são as classes de dados que ele quer que os dados sejam distribuídos. Então ele vai dizer lá, por exemplo, na análise de crédito, se o risco de crédito é baixo, médio ou alto. Ele definiu 3 categorias. Todos os elementos daquela base vão ser classificados em uma dessas 3 categorias, de acordo com alguns parâmetros definidos. Então a gente tem a classificação dessas categorias pré-definidas. A regressão nada mais é do que uma aplicação especial da classificação, inclusive, por ser assim, muitas vezes, muitos autores e muitas questões nem vão falar de predição, mas vão tratar de classificação como se fosse o grupo, incluindo a regressão. Mas a regressão o que é que muda, pessoal? Que basicamente ela vai utilizar aí o conceito de variáveis. Ela vai aplicar a classificação, mas em função de variáveis. De variáveis. Exemplo, a possibilidade aí de identificar um paciente, se ele vai sobreviver ou não, com base no grau de infecção ou na idade desse cidadão. Então a regressão é essa possibilidade. Então, de classificar em função de quê? De variáveis. E não diretamente de categorias pré-definidas. Lógico que as variáveis têm valores pré-definidos, mas seria uma regra especial. Então ela vai ter o objetivo sumarizar os dados? Sim, ela vai organizar. Predizer? Fazer uma previsão, está dentro da predição, como a gente viu. Vai controlar os dados? Vai estimar esses dados? Vai estimar quais são ali os grupos possíveis. Por quê? Porque eu estou tentando fazer uma previsão, não estou adivinhando nada. Então eu tenho realmente uma análise estimativa. É possível que aquele elemento se comporte daquela forma, que ele esteja dentro daquele grupo, tá? Então, para ficar claro em relação a isso, mas essa questão está correta. CESP Sebrae 2020. A aprendizagem de máquina pode ajudar a clusterização na identificação de outliers, que são objetos completamente diferentes do padrão da amostra. Certo ou errado essa questão, pessoal? Certo ou errado essa questão? Sobre os outliers. Quem são os outliers? Os outliers são aqueles cidadãos, aqueles pontos fora da curva. Vamos chamar ele aqui, ó, vamos traduzir como ponto fora da curva. Os caras diferenciados. Se eles são os caras diferenciados, então realmente, ó, vão analisar os objetos completamente diferentes do padrão da amostra. Quando você aplica técnica de clusterização, o que é que você está realizando? Clusterização, análise de agrupamento. Você está fazendo uma análise sem classes previamente definidas, você não definiu nenhuma classe antes, por isso que ela é chamada de aprendizagem não supervisionada, ou indução não supervisionada. O máximo que você define é a quantidade de grupos que vai ter no final, quantidade de clusters que vai ter no final, mas esses grupos só vão ser identificados pela própria análise. Então o algoritmo ele vai executar e ele vai agrupar os elementos que são parecidos em alguns grupinhos. Só que pode ter um cidadão que está sozinho lá fora. Esse cara é um outlier, é um ponto fora da curva, é fora do padrão. Imagina uma organização que tem vários salários e aquele cara tem salário de 1.000, você tem salário de 10.000 e você tem um cara que tem salário de 2 milhões. Então, um cara fora da curva. Perfeito? Então, você vai identificar isso na clusterização. E a aprendizagem de máquina pode ser utilizada para isso? Pode e vai. Aprendizagem de máquina, computação, estatística, várias disciplinas são aplicadas no contexto de mineração de dados para facilitar o processo. Então, certa essa questão. CESP Sebrae 2020, Ministério da Economia. A técnica de agregação na mineração de dados atua em conjunto de registros que tenham sido previamente classificados. 3 segundos para responder essa questão. Certo ou errado? Galera, a técnica de agregação
que na verdade aqui, né, os agrupamentos ou a clusterização, ela não analisa dados com base em classes pré-definidas. Quem que analisa dados com base em classes pré-definidas? É a classificação. Ou a predição. Estaria correto também se dissesse predição. Então, na verdade, essa questão ela inverte. E aí é muito comum esse tipo de questão, que tenta confundir e trocar qual que é a técnica ou tarefa que trabalha com classe pré-definida, sendo a indução supervisionada, a aprendizagem supervisionada ou classificação, e que trabalha com classe não previamente definida ou classe previamente desconhecida, que é a análise de agrupamento, agregação, clusterização. Então aqui está errado, ó. Não é agregação, mas classificação. Classificação. Então errada nossa questãozinha. CESP Sebrae 2020, Ministério da Economia. A etapa de modelagem do modelo CRISP-DM permite a aplicação de diversas técnicas de mineração sobre os dados selecionados, conforme os formatos dos próprios dados. Aí a gente tem que entender que o modelo CRISP-DM é um dos modelos, uma das metodologias, um dos processos que define quais são as etapas da mineração de dados. Quais são as etapas que serão realizadas para executar a mineração de dados. E ela tem várias fases: entendimento do negócio, entendimento dos dados, preparação desses dados, construção do modelo ou modelagem, teste e avaliação e a implantação. Então são 6 fases ou 6 etapas. E a fase de modelagem ou de construção do modelo, pessoal, é justamente a fase em que a gente vai avaliar quais são os possíveis algoritmos, quais são as possíveis técnicas, quais são os modelos que vão ser aplicados para análise dos dados. Então, ó, permite a aplicação de diversas técnicas de mineração. Então, aqui, na fase de modelagem, é que a gente vai definir se a gente vai aplicar uma classificação, se a gente vai aplicar alguma regra de associação, se a gente vai aplicar a clusterização. E dentro disso, se a gente vai aplicar uma árvore de decisão, que é já algoritmos específicos, se a gente vai aplicar uma rede neural, se a gente vai aplicar um caminhos. Então, aqui que vão ser modeladas, definidas as possibilidades de análise desses dados. Vão ser definidos as técnicas, os algoritmos. Isso tudo ocorre na fase de modelagem, inclusive com a comparação de mais de uma possibilidade. Então, definem-se quais os modelos possíveis e faz a comparação de qual modelo é a mais adequado para aquela análise, para aquela situação. Beleza? Então, correta essa questãozinha. Teste Sebrae 2020, Ministério da Economia. Mecanismo de busca utilizam mineração de texto para apresentar aos usuários os resultados de suas pesquisas, de modo que ambos os conceitos se equivalem. Certo ou errado essa questãozinha, pessoal? O que é que vocês acham? Marca aí. Pessoal, mecanismo de busca é um conceito diferente de mineração de texto. Mecanismo de busca, Google, Yahoo, esses sites específicos de busca, eles são sites que você vai digitar algo, algum termo, alguma coisa, e ele vai varrer a internet buscando aquela informação, buscando artigos, arquivos, dados que tenham a ver com aquele seu termo buscado, com base em vários algoritmos de execução. Já a mineração de textos, ela é a mineração responsável por identificar padrões em textos, em arquivos textuais. Enquanto a mineração de dados pura, ela faz a análise de padrões, a busca de padrões em dados que são estruturados, a mineração de texto pode fazer isso com os textos.
que podem, inclusive, estar disponíveis na internet. Aí, quando a questão fala o seguinte, ó, mecanismo de busca utiliza mineração de texto para apresentar aos usuários resultados, é possível, pessoal, fazer isso? Sim, não temos nenhum problema de mecanismo de busca utilizar mineração de texto. Até aí tudo bem. Só que ele diz o seguinte, ó, de modo que ambos os conceitos se equivalem. Aí não. Uma coisa é mecanismo de busca, outra coisa é mineração de texto. São duas coisas diferentes. São duas coisas distintas. Perfeito? Então, questãozinha, ó, incorreta. SESC Sebrae 2020, Ministério da Economia. O objetivo da técnica de sequência de tempo é identificar a ocorrência de dois eventos diferentes no mesmo momento. Questão interessante. Questão bacana. Marque aí. O objetivo da técnica de sequência de tempo é identificar a ocorrência de dois eventos diferentes no mesmo momento. Certo ou errado essa questão, pessoal? Pessoal, está errada. Atenção na leitura da questão. Atenção na leitura da assertiva. Sequência de tempo já está dizendo. Eu vou identificar a ocorrência de dois eventos no tempo, nos períodos sequenciais e não no mesmo momento. E não no mesmo período. Eu vou identificar que um evento T1 ocorre aqui no tempo, o evento B, né, evento E1 ocorre no tempo 1, depois que esse evento ocorre um segundo evento no tempo T2. Então eu vou analisar a sequenciação dos eventos, da ocorrência das coisas em períodos diferentes, não no mesmo momento, tá? Não no mesmo momento. Quando eu quero analisar as coisas no mesmo momento, a gente faz a análise de ligações. Aí eu vou identificar que o fulaninho compra fralda e compra cerveja numa mesma compra no mercado. Então eu não estou fazendo nenhuma sequenciação, mas eu estou avaliando que dois eventos ocorrem simultaneamente. Então eu estou fazendo ali análise de ligações. Quando eu faço sequenciação no tempo, ou sequência temporal, aí eu quero avaliar o que ocorre em eventos, né, os eventos que ocorrem um após o outro, em períodos diferentes, em períodos sequenciais. Perfeito? Então, questãozinho, ó, errada. SESC Sebrae 2020, Ministério da Economia. O objetivo da etapa de pré-processamento é diminuir a quantidade de dados que serão analisados por meio da aplicação de filtros e de eliminadores de palavras. E aí, o que é que vocês acham? Certo ou errada? Galera, o objetivo da etapa de pré-processamento é diminuir a quantidade de dados que serão analisados por meio da aplicação de filtros e de eliminadores de palavras? Sim, é um dos objetivos. Galera, professor, mas ele colocou aqui que é o objetivo. Tá, é um dos objetivos. É um dos objetivos. Por quê? O que é que fazem as atividades de pré-processamento? Elas pegam os dados brutos e fazem um tratamento nesses dados. Uma limpeza, eliminação de ruído, né? Transformação, correção, para avaliar incompletude, inconsistência. E ela pode, inclusive, realizar diminuição na quantidade de dados. Por quê? Porque pode ser que eu não precise de todos aqueles dados. Então eu faço ali uma filtragem. Isso aqui, pessoal, a gente chama de redução de dados. Dentre as tarefas de pré-processamento, a gente tem uma que se chama redução de dados, que vai fazer justamente a filtragem, a seleção e o descarte dos dados que não são necessários para aquela análise. Então, eu tenho sim, dentre os objetivos, né, embora a gente não possa dizer exatamente que ele é o objetivo, digamos assim, mas é um dos objetivos diminuir a quantidade de dados. Além de corrigir esses dados, de tratar esses dados, de fazer a limpeza nesses dados, a tarefa de pré-processamento, que são aquelas tarefas, aquelas etapas que ocorrem antes da mineração propriamente dita, também inclui a redução desses dados. Então, gabarito correto. SESP Sebrae 2020, Ministério da Economia. A mineração de textos utiliza técnicas diferentes
da mineração de dados, tendo em vista que os textos representam um tipo específico de dados. Galera, aqui a gente tem um detalhe. A mineração de textos, qual é a diferença fundamental para a mineração de dados? Que ao invés de analisar lá nossas bases estruturadas, ela vai analisar textos, que são o quê? Arquivos não estruturados. Não estruturados. Beleza. Então, a fonte de informação, a fonte dos dados das duas técnicas, dos dois processos, é diferente. Uma utiliza dados estruturados, passa por todo aquele processo, estruturados, e a outra não estruturados. Só que as técnicas utilizadas, os algoritmos, as ferramentas, né, os processos, não são diferentes. Na verdade, a mineração de textos, ela é uma aplicação especial da mineração de dados, só considerando as fontes textuais, que no final das contas, inclusive para fazer análise, ela vai ter que pegar esses dados não estruturados e converter para uma certa estrutura. Vai ter um primeiro passo na tarefa, no processo de mineração de textos, que é estruturar esses dados vindo desses textos, vindo dessas fontes não estruturadas. Mas, o que é que eu quero que vocês entendam? Que as técnicas utilizadas, seja pela mineração de dados, seja pela mineração de textos, são similares. A diferença fundamental é a fonte dos dados. E da mineração de dados é nos dados não estruturados e a mineração de textos é aplicável sobre os dados não estruturados. Perfeito? Então, errada essa questão. CESP Sebrae 2020, Ministério da Economia. Estratificação é a abordagem da técnica de árvore de decisão que determina as regras para direcionar cada caso a uma categoria já existente. Então vamos lá. Estratificação, o que é, professor? O que é essa tal de estratificação? Estratificar, pessoal, é separar em níveis. Separar em níveis. Então, a gente vai separar os dados, vai categorizar os dados em classes, em categorias diferentes, baseadas nos níveis. E a árvore de decisão utiliza essa técnica, porque a árvore de decisão, pessoal, ela vai pegar lá e vai fazer análise com base em um conjuntinho de regras aqui para classificar os meus dados, para categorizar esses dados. Então, eu tenho minhas classes e eu vou direcionar os meus dados para aquele nível, para aquela classe mais adequada. Então, eu utilizo a técnica de estratificação, sim, na árvore de decisão. Então, correta essa questãozinha. CESP Sebrae 2020, Ministério da Economia. Na etapa de mineração do data mining, ocorre a seleção dos conjuntos de dados que serão utilizados no processo de mining. O que é que você acha dessa questãozinha aí? Certo ou errada? Filho, que confusão é essa daqui nessa questão? O examinador estava bêbado na hora que ela colocou essa questão. Na etapa de mineração do data mining, pessoal, mineração é a mesma coisa de data mining. Mineração de dados é a tradução de data mining. Data mining é o termo em inglês, mineração de dados é o termo em português. Então não tem essa etapa dentro da data mining, não. Ocorre a seleção de conjunto de dados que serão utilizados no processo de mining. Na etapa da mineração, que é data mining, está dentro do processo de mining. Olha a confusão que foi feita nessa questão. Você não consegue nem ler a questão direito. Então você vai lá, ó, e marca errado, e corre para o abraço e vai ser feliz. CESP Sebrae 2020, Ministério da Economia. Modelagem preditiva é utilizada para antecipar comportamentos futuros, por meio do estudo da relação entre duas ou mais variáveis. E aí?
que é que vocês marcam nessa questãozinha? Pessoal, modelagem preditiva é o quê? Predição tem a ver com previsão. Então, a gente vai justamente buscar, o objetivo é antecipar os comportamentos futuros por meio do estudo da relação entre duas ou mais variáveis. Então, a gente vai avaliar os dados, analisar os dados e tentar prever o comportamento, tentar prever algum evento, alguma ocorrência. Quando a gente faz, por exemplo, uma classificação, que a gente quer organizar um conjunto de clientes bancários em categorias de risco de crédito, o que a gente está fazendo não é fincando, não é deixando rígido que um cliente A vai dar calote no banco, não. Mas a gente está dizendo que aquele cliente A tem um risco baixo, médio ou alto de calote. A probabilidade é que ele esteja em um determinado grupo, com base em algumas características, faixa de renda, idade, emprego estável ou não, disponibilidade financeira no banco, em investimentos. Então eu vou classificar esse cara em risco médio, risco alto ou risco baixo. Aí vamos pegar o exemplo. Suponha que esse cara foi classificado como risco alto de calote. Significa que esse cara vai dar calote? Não, não significa isso. Só significa que a probabilidade, a gente está tentando prever, está tentando antecipar que esse cara é um cara que pode ser problemático. Então, eu estou classificando aquele fulaninho, fulano A, em uma categoria previamente definida. Então, eu estou tentando prever um comportamento. Tentando prever, com base em uma série de regras, uma série de parâmetros. Tá? Mas, a gente está fazendo aí uma antecipação. Então, correta essa questão. CESP, Sebrae 2020, Ministério da Economia. Na análise hierárquica de agrupamentos, é possível realocar um elemento que tenha sido alocado incorretamente no início do processo. Essa questão, ela vai um pouco além da clusterização pura e simples, da análise de agrupamento pura e simples, porque ela traz uma classificação dos métodos utilizados aí para análise de agrupamentos. Ela fala em análise hierárquica, e aí em contrapartida a gente tem a análise não hierárquica. O que é o método hierárquico? No método hierárquico, pessoal, a gente vai fazer o agrupamento, lembrando que aqui a gente não tem classes pré-definidas, então a gente vai pegar os dados, o algoritmo, né, vai executar e vai organizar aqueles dados em clusters, em grupos, com base em suas semelhanças. E aí, o que acontece? Quando o algoritmo, vamos supor que tenha lá, ele vai classificando os dados, aí ele coloca essa galera aqui, coloca essa galera aqui, essa galera aqui, então ele fechou 3 grupinhos. No algoritmo de análise hierárquica, o algoritmo ele não vai pegar um elemento que ele tinha classificado aqui e passar para outro grupo, não. Ele não tem a realocação de elementos. Ele não tem a realocação de dados. Então a questão diz, ó, que é possível a realocação de dados? Não, não é possível a realocação de dados em uma análise hierárquica de agrupamentos. A realocação ela vai ser permitida lá nos métodos não hierárquicos. Só que muita atenção, esses elementos eles não vão ser trocados por você, analista, não. O próprio algoritmo, durante a execução, ele vai entender, olha, esse dado aqui foi classificado aqui, mas na verdade ele tem uma característica que coloca ele nesse grupo. Então, durante o próprio rodar, né, a própria execução do algoritmo, ele vai realocando os elementos com base em algumas análises que ele vai fazendo. Então, essa é a diferença fundamental entre a análise hierárquica e a análise não hierárquica. A análise hierárquica e a análise não hierárquica. Mas a questão está errada porque ela troca. Se aqui tivesse análise não hierárquica, aí essa questão estaria certa. Tá? Mas como ela fala da hierárquica, então está errada. CESP Sebrae 2020, Ministério da Economia. A técnica de associação é utilizada para indicar um grau de afinidade entre registros
de eventos diferentes para permitir o processo de data mining. Então, técnica de associação utilizada para indicar um grau de afinidade entre os registros de eventos diferentes. Para indicar a afinidade é para identificar, né, pessoal? Indicar a co-ocorrência de eventos. Significa dizer, olha, que quando esse evento ocorre, o outro ocorre. Seja ao mesmo momento, seja em momento sequencial no tempo, seja de forma sazonal, mas há essa co-ocorrência, há essa afinidade. E as regras de associação servem justamente para isso, para identificar essas ocorrências. Então, corretinha a questão. CESP Sebrae 2020, Ministério da Economia. Outlier ou anomalias são padrões nos dados que não estão de acordo com a noção bem definida de comportamento normal. Aí você olha para a questãozinha, marca correta e chama essa questãozinha de resumo. É justamente a definição de outlier, de anomalia, de ponto fora da curva. É aquele cara, aquele dado, aquele padrão que está completamente distoante, completamente fora do comportamento normal dos dados. Então você tem uma galera que foi agrupada aqui, você tem uma galera que foi agrupada aqui, você tem uma galerinha que foi agrupada aqui, você tem um fulaninho que está lá longe, sozinho, isolado. Então ele é um outlier, ele é um ponto fora da curva, ele é um cara diferenciado. Beleza? Então resolvemos aí uma bateria de questões da banca Sebrasp sobre data mining.